primeiro lugar, bom dia para todo mundo. Queria agradecer o convite da Natália e queria parabenizar a Max por estar promovendo esse evento, né? A quarta oportunidade da gente estar perto de quem é ativista e amante, de fato, dos animais, sejam cães, gatos, enfim, de animais em geral. A minha paixão sempre foi por todos os animais, mas eu tenho uma identidade, uma particularidade muito grande com o ser felino. Então, o meu trabalho vem de longa data, um trabalho ligado à proteção e a bem-estar. Eu acho que o bem-estar animal, os cuidados, o amor, o carinho e o respeito é o que nos conduz, o que nos leva a fazer um trabalho de fato honesto, ético e com dignidade em relação aos animais. Então, eu preparei um pequeno espaço aqui, até porque alguém pode estar querendo perguntar alguma coisa depois. Então, como quem trabalha com animal, né, sabe o quanto é preciso proteger, o quanto é difícil, o quanto é preciso cuidar, né, e o quanto é difícil fazer tudo isso, o quanto é difícil a gente ter acesso a um bom exame, a um bom diagnóstico, a um bom veterinário que possa estar realmente cuidando, desprovido de qualquer coisa. Então, manejo em animal, principalmente em felino, porque as grandes viroses felinas, nós sabemos que muitas delas não têm vacina, não têm cura, então a gente precisa trabalhar com bem-estar, com conforto, né? A palavra, normalmente, para as grandes viroses felinas, após o gato desenvolver os sintomas de uma delas, é o quê? É conforto, né? É cuidado, é amor e é dedicação acima de tudo. Então, adoraria falar aqui o dia inteiro, dividido em etapas, sobre as grandes viroses, como que a gente deve abordar, o como é importante não misturar, em hipótese alguma, felinos, sem que pelo menos exista uma pequena triagem, né? Eu trabalho com gatis, eu atendo algumas ONGs voluntariamente, faço questão de fazer esse trabalho, acolho animais sempre, estou com uma lotação mega, ultra, super lotada, mas mesmo assim a gente dá um jeito, de alguma forma, de acolher um animal. Apesar de nós estarmos em 2015, nós recebemos todos os dias, gatos que vêm de maus tratos. Coisas terríveis, abomináveis, né? Então, não tem como fechar os olhos, não tem como não falar, não tem como não correr atrás de tudo isso, né? É revoltante. Ver o tempo aqui. É revoltante a gente conviver, saber e ficar normal, né? Ficar normal tendo que conviver com tudo isso. Às vezes eu acho simples, eu acho fácil a pessoa dizer, não vou ver a foto, não quero saber que eu sofro. Né? Eu também sofro, as pessoas que trabalham comigo também sofrem, mas a gente sofre em prol de uma causa, e de uma causa que felizmente vem crescendo muito, né? Hoje somos muitos. Quando eu comecei, nós íamos para a porta das zoonoses com 4 pessoas numa Kombi, no alto-falante, questionando o modo de eutanásia. Eu nunca pensei que eu pudesse frequentar uma reunião para discutir qual a melhor forma de eutanásia, né? Quer dizer, isso era uma coisa totalmente absurda. A gente quer se reunir para discutir qual é a melhor forma de cuidar sempre. Enquanto tiver vida, a gente vai estar ali do lado cuidando. Então, naquela época, nós não tínhamos o que a gente tem hoje, vocês. Né? A quantidade de pessoas de fato envolvidas e que a gente sabe e que a gente vê no dia a dia, que procura, que é capaz de
pegar um domingo, um sábado, uma madrugada, atravessar a cidade, recolher um animal e, de fato, correr atrás e tentar salvar aquela vidinha, né? Até porque o animal é tutelado do Estado, né? E a gente deveria ter, mas não, a gente deveria ter apoio. Deveriam existir projetos, de fato, sociais em relação aos animais. Mas, infelizmente, são as ONGs, são as pessoas individualmente, os protetores, os ativistas que se mexem e que acabam conseguindo fazer alguma coisa. E nós estamos conseguindo. São muitos, vocês não imaginam, há 20, 22 anos atrás, como era quase nada. E hoje, todas essas pessoas vêm se unindo e é importante que elas se unam. Às vezes brigam aqui, brigam ali. Eu falei, não briguem, a causa é uma só. Deixa as coisas de lado e vamos nos unir para lutar em prol dos animais que não têm defesa. Mas, felizmente, as pessoas que se envolvem com eles são extremamente apaixonadas e envolvidas na causa de fato. Então, isso faz a diferença. Então, eu separei, fiz um micro-resumo para falar um pouco de bem-estar. Como eu falei antes, tudo é manejo em gato. Tudo que você pensar em felinos, pense em manejo. Felino tem depressão? Tem. Felino tem síndrome do pânico? Tem. Tem Alzheimer? Tem enxaqueca? Todas essas patologias, eles têm e nós atendemos de rotina. Precisa ter um olhar diferente, precisa ter uma sensibilidade para olhar para aquele ser, porque mesmo quando o gato está de costas, e que às vezes as pessoas falam, ele não está ligando, ele não está nem aí. Mas ele sabe que você está tentando. Está tentando agradar, está tentando alisar, está tentando dar amor, está tentando alimentar. Então, essa busca e essa não desistência nunca é o mais importante. Então, eu separei alguma coisa básica em relação a manejo com felinos. Não vou poder, infelizmente, falar das doenças e como, de fato, agir diante de um ou dela, mas uma pincelada. Então, vamos lá. Bom, aqui está uma comunidade de felinos que eu trabalhei e trabalho. Essa comunidade tem mais ou menos uns 17 anos, tá? E sempre foi muito difícil trabalhar com eles, porque introduzir um gato numa comunidade é uma coisa muito séria. Você pode comprometer todos os animais que lá estão. E primeiro eu sou protetora e ativista, depois eu sou veterinária. Então a minha preocupação é com o bem-estar de todos. Se você tem dúvida, se você introduz ou não um animal, isola ele. Deixar um gato numa gaiola confortável, com cama, comida, água, carinho e assistência, não é uma maldade. Muitas vezes as pessoas falam, mas ele vai ficar numa gaiola? Vai ficar para a gente ver se ele está comendo, se ele não está comendo, qual é o volume fecal, urinário, se ele realmente está bem, se ele fez pelo menos, eu sei que as dificuldades são grandes, uns exames básicos de triagem. A gente tem que estabelecer um projeto, cada ONG, cada grupo, e ver, a partir desses exames, esses animais vão poder estar entrando na comunidade, né? Então, é preciso se reunir, é preciso chamar alguém que realmente possa estar dando as informações corretas sobre PIF, sobre AIDS, sobre leucemia, porque às vezes são coisas tão simples de manejo no dia a dia, mas que muitas pessoas não fazem por falta de informação, tá? Então, todo cuidado é pouco ainda para se ter uma comunidade felina. Bom, aqui nós falamos muito em acidentes ambientais. Produtos de limpeza, plantas tóxicas, fios elétricos, enfim, placas quentes, fogão, são coisas que a gente pode evitar num apartamento, numa casa, e que a gente recebe todo dia animais intoxicados. As pessoas precisam entender que a distância do nariz do gato para o chão é muito curta. E que o gato é um animal extremamente limpo. E por ele ser limpo, ele acaba se contaminando.
Às vezes um cachorrinho pisa numa secreção, sacode a patinha, o gato não, ele pisa, ele vai lamber. E quando ele lambe, aí vem todos os problemas junto. Essa gatinha foi uma Maine Coon de 4 meses, que chegou, inclusive um produto veterinário, virou na área de serviço, acho que ela derrubou, caiu no chão, ela se sujou e foi lamber e teve uma queimadura de 3º grau na língua e chegou com febre, com vômito e foi tratada, claro, mas se você tem um filhote, você precisa esconder, mesmo que o produto seja veterinário. Não é porque é veterinário que se ela lamber puro, não vai ter um problema sério até evoluir para um óbito. Algumas plantas tóxicas, se alguém quiser depois mais detalhes, eu tenho listas, fotos, né, de plantas, digamos assim, umas 30 ou 40 plantas que é melhor evitar com felinos. Aqui são as mais que se usam em decoração, paisagismo, de dia a dia. Sintomas, né? Na verdade, perda de equilíbrio, hipotensão, convulsão, a gente pega em quase todas as viroses felinas e intoxicação também. Então, por isso que o diagnóstico diferencial é tão difícil em gato, né? Porque um gato pode ter uma convulsão com otite, pode ter uma convulsão por intoxicação, porque tem AIDS, porque tem PIF, porque tem leucemia. Então, a gente precisa realmente de um apoio médico para que se possa tratar corretamente e socorrer de todos esses acidentes. Essa gatinha chegou à clínica há uns 11 anos atrás. A casa estava em reforma e ela, enfim, deixaram um fio 220 e ela mascou o fio. Ela teve avulsão do maxilar inferior, perdeu todos os dentes, claro, perdeu 1/3 da língua, você vê ali, perdeu 1/3 da língua, tá? O nariz ficou em mucosa para sempre, e foi uma emergência muito difícil, porque ela chegou muito mal. E a pessoa que levou à clínica queria, enfim, ficou muito inconformada, né? Um acidente aconteceu, por descuido, com certeza. E a gata precisaria de cuidados. Então, nós pusemos um tubo para alimentá-la. Ela não podia ver a gente, que já ficava enlouquecida, tentando se comunicar, dizendo, põe comida na minha barriguinha que eu estou morrendo de fome. Uma coisa, todo mundo se apaixonou e a proprietária não a quis mais. Uma semana, mais ou menos, e nós ficamos. Acabei adotando, depois de uns 2 meses que ela ficou na clínica, nós adotamos, e precisou ser feito durante toda a vida dela. Infelizmente, ela já faleceu há alguns anos, até porque o choque foi muito violento, atingiu o rim, enfim, fígado, e era um animal que sempre estava em observação todos os dias. Mas como fazer manejo de um animal que ficou com o nariz em mucosa? Que ficou sem uma grande parte da língua. Então, instalamos fontes. E como que ela conseguia comer se ela não conseguia aprender a comida do prato? A gente triturava a ração, fazia como uma farinha. E na hora da alimentação, a gente umedecia essa ração. E num prato de madeira, nós fazíamos umas torres. E ela ia abocanhando. Quando estava quase terminando, a gente fazia a última torrinha e ela conseguia comer. Então, durante 7 anos, ela viveu bem, feliz e dessa forma, né? Em nenhum momento nós pensamos em eutanásia. E mesmo quando ela começou a comer, nós ainda mantivemos o tubo mais uns 15 dias por segurança. Tá? Então, assim, uma coisa totalmente boba que poderia ter sido perfeitamente evitada, estava lá um fio exposto. Uma criança, ou mesmo um cão, um gato, poderia entrar ali, enfim, ter um acidente terrível. E foi exatamente o que aconteceu com essa gatinha. Aqui, ela ficou como um lêmure, né? Quem a via falava, nossa, que bichinho é esse? E realmente ficou muito diferente
de um focinho de um gato. Esse acidente aqui foi um gatinho que entrou num motor de carro, tinha 2 meses, e realmente não tinha como não amputar o quase nada que restou. Então, quem mora assim em sobrados, tudo, muitas vezes eu falo, cuidado, se você tem uma porta que possa entrar uma mamãe para se abrigar com os filhotes, e que normalmente são muito assustados, e de repente se escondem no motor de um carro, e acontece isso. Nós estamos com uma gatinha que chegou na clínica há uns 5 dias, e ela entrou no motor de um carro e teve fratura de mandíbula. Aí foi depois da cirurgia, e aí foi no último dia que ele teve alta, e daí ele foi adotado por uma pessoa que era cliente, e que acabou até indo morar em outro estado, e ele foi, é muito amado, a gente tem notícia, isso faz 10 anos. Rede de proteção. É uma pedra no sapato de todos nós, protetores, ativistas, veterinários envolvidos na causa animal ou não, porque as pessoas são muito teimosas em relação a isso. Né? Ele não pula, tá bom. Não, tem só uma brechinha que eu não coloquei rede. Eu digo, gato passa por um buraco de fechadura. Ele pode pular, não é que ele é suicida. Ele vai pular porque se ele vir uma borboleta, um bichinho, ele realmente vai estar se atirando e chega inteiro machucado ou em óbito. Quer dizer, uma coisa totalmente desnecessária. Inconcebível alguém não pôr tela nos dias de hoje e há muito tempo atrás num apartamento. Quer ter gato? Tem tela. É assim, uma condição. Se não vai por tela, quer dizer, não tenha, e da clínica jamais sairia um animal para um local que não tivesse tela. Tá? Gatos que gostam, a grande maioria gosta muito de ficar no fogão, ficar ali perto da cozinha, que as pessoas falam umas coisas tão idiotas. Ai, gato é interesseiro. Eu falei, o gato, por estar na cozinha, ele não é interesseiro, né? Nós sabemos que quando tem um cheiro bom na cozinha, a gente também vai ver, ai, que cheiro delicioso, deixa eu ver o que está acontecendo. E as pessoas sempre falam, o gato vem na hora da comida, o gato, mas a gente também vai na hora de comer, né? Ai, está saindo ao almoço, vamos lá comer. Então, assim, os gatos carregam essa coisa pesada, esses estereótipos todos, em relação a coisas negativas. A única coisa que não é negativa em relação a felino, e que é negativo, pelo menos no nosso idioma, em português, em relação às outras raças, às outras espécies, só escapa o gato em relação a isso. Você chama uma pessoa de burro, de baleia, de vaca, né? O gato não, um gato, uma gata, felizmente o gato escapa aí. Né? O gato ou a gata é sempre uma coisa linda, maravilhosa. Então, esse gatinho paciente nosso estava se cozinhando e depois ele subiu próximo ao fogão e não chegou a encostar, mas só o calor. E teve outro também que eu não coloquei a foto, que ele passou por perto do forno, já estava desligado e só aquele bafo queimou bastante o nariz, formou uma ferida absurda e que o período de tratamento foi imenso. Foram 2 meses de tratamento para a gente deixar o animal bem. Então, criança não entra numa cozinha, gato também não entra quando se estiver cozinhando. Alguns brinquedos de plástico, apesar de serem fofos, né, e os gatos gostarem muito, os gatos andam com esses ratinhos na boca e miando como se fosse um filhote, uma caça, mas muitos gatos têm distúrbios severos de comportamento, a gente sabe disso. E a gente precisa ter cuidado e identificar isso, até para saber que tipo de brinquedo, que tipo de objeto a gente possa estar oferecendo para esse animal. Então, um gato cliente nosso, o Rafael, comeu a patinha do rato e ninguém sabia. E depois de 30 dias, ele vomitou e a patinha estava o triplo do tamanho da outra. Como não houve uma peritonite, como não houve, enfim, nada, nós ficamos sabendo porque ele passou mal e vomitou. E a proprietária tinha dado falta dessa patinha, mas achou que a empregada tinha aspirado, enfim. Quer dizer, um milagre.
realmente um milagre isso ter acontecido. Normalmente a gente corre para uma endoscopia ou corre para uma cirurgia conservadora, dependendo de onde está o corpo estranho. Então, cuidado com plástico, corda, palito. Enriquecimento ambiental. Gatos gostam de espaço aéreo, né? Um cachorro não viveria num espaço do tamanho desse palco, seria um caos na vida dele. E para um gato, um espaço, metade desse palco seria totalmente viável ele viver e viver feliz. Claro que podendo ver a vida pela janela, coloca uma prateleira, uma escadinha. Mas assim, gato aproveita espaço aéreo. Por ele aproveitar espaço aéreo, um espaço de 40 metros quadrados se transforma num espaço de 120. Numa paredinha pequena, você faz um enriquecimento ambiental. Hoje existem milhões de empresas trabalhando com isso. Na clínica a gente tem um enriquecimento maravilhoso, enfim. E sempre estamos sugerindo para os clientes, para os amigos, para os protetores. Então, gato gosta de ficar no alto, gosta de fiscalizar, gosta de tomar conta de tudo. Então, o enriquecimento ambiental, até para eles esquecerem um pouco os móveis e tudo mais, porque as pessoas falam, ai, mas o gato estraga a minha poltrona. Quem fala isso, não tem o gato estraga a poltrona mesmo e ponto, entendeu? Mas mesmo assim, se você tem muitos e quer minimizar, eu vou trocar minha poltrona a cada 3 anos, será que dá? Entendeu? Então, o que é que você faz? Você cria um enriquecimento ambiental, coloca tipo um polidense do meio da altura para cima, de corda, que ele vai brincar. A única coisa é que gato, uma das coisas que maior confere autoestima para o felino é o quê? É o equilíbrio. Ele pode pular, pode se livrar de várias situações. Então, é importante que um arranhador para um gato seja necessariamente uma coisa firme. Ele vai arranhar naquele arranhador bobo que vende naqueles pet shops. Ele balança, na mesma hora o gato desiste e fala, eu vou arranhar na poltrona. Porque é firme, é confortável. E existem milhões de tecidos anti-gato. Eu tenho na clínica, inclusive nas cadeiras dos consultórios, que duram a vida inteira. Porque eles vão afiar e não é confortável. Não é que machuca, senão não colocaria, mas quando ele puxa, é uma coisa que não é confortável, ele desiste e não faz mais. Então, existem 1000 formas alternativas que a gente não aguenta as pessoas chegarem e falarem, o gato estragou minha poltrona. Então, deixa o gato aqui na clínica que a gente encaminha para adoção, né? Porque, enfim. Extrair unha de gato, então, que se fez tanto, infelizmente, a gente, vez por outra, sabe de colegas que fazem, né? Quer dizer, não dá nem para comentar. Eu teria 2 horas para falar esse respeito e para mostrar fotos do nível de crueldade que é fazer isso. Bom, fontes, sempre existem as fontes mais lindas, mais modernas hoje, que você pode estar disponibilizando na sua casa para os seus gatos. Aproveita e coloca umas pedras para remeter um pouco à vida silvestre, a um ambiente mais fresco. Coloca um raminho de hortelã. Gato não gosta de menta, mas de hortelã sim, até porque hortelã é parente do catnip. Então, põe no fundo da aguinha, ela fica mais fresca, fica mais agradável, eles tomam mais. Então, são pequenas dicas que valem a pena. Esses arranhadores que a gente usava, aquele ali é muito legal porque ele é firme, o da rede. E gatos adoram redes, são retirantes nordestinos. Amam redes. Assim, sempre quando você tiver um jardim que colocar uma casinha para um gato, nunca compre casas com a porta no meio, né? Porque ele entra e o vento vai direto. Então, compra com a porta lateral, porque ele entra e se acomoda, e se acomoda do outro lado. Plantas que todo mundo briga, estragou minhas plantas, você tela as plantas, entendeu? Coloca essa tela de quadra, em cima põe uma redinha de apartamento, que as plantas agradecem e todo mundo fica feliz. Bom, aqui eu sei que meu tempo já mais que esgotou. Vou terminar aqui com as imagens. Né? Quando você recebe um gato, o mínimo que você precisa. Olha a cara deste gato. Ele fatiou muito as nossas mãos. O Verox. E uma figura, filho único, mimado.
e muito amado lá na clínica. E então, quando você quer introduzir um outro gato, existe todo um processo. Se você tem 20, vai introduzir um. Se você tem um, vai introduzir mais um, que a gente precisaria de mais tempo para conversar. Aqui, o gato novato e o preto e branco no fundo, pensando, quem é esse que entrou na minha casa? Tá? Quarentena sempre para introduzir um animal numa comunidade, tá? Isolamento inicial é fundamental. Eu sei que muitas vezes a gente não tem como isolar, né? Mas compra uma coelheira, que é bem mais em conta, tem aquele buraquinho que você põe a comida do coelho, e mantém aquilo lá, fecha e deixa o gato. Você não está cometendo uma maldade, né? São apenas poucos dias. Você está protegendo o gato que está chegando e todos os outros que estão saudáveis. Aqui é um gato, digamos, em quarentena, que a gente fala quarentena, parece que são 40 dias, né? Ao pé da letra sim, mas 3, 4 dias você já pode tomar uma decisão sobre a vidinha dele. E às vezes ele é tão medroso que ele agradece se ele ficar isolado mais um tempo. Higiene, limpeza, vermifugação, vacinação. E aqui é essa comunidade que eu cuido. Fontes, né? No espaço. E aqui, espaços, digamos assim, externos que eles gostam muito. A gente criou um quiosque, fez um enriquecimento ambiental com iglus, tudo. E eles se divertem e gostam muito. Adoraria falar mais, mas nosso tempo terminou. Obrigada.